Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. O tema desse vídeo se encontra no livro de Mateus, capítulo 23, verso 39, que diz assim: Pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, o tema desse vídeo, eu achei de muita importância estar falando sobre isso com os irmãos que acompanham aqui o nosso canal. Eu quero já ir direto ao assunto para que o vídeo não fique muito comprido. Mas o tema é relacionado à estratégia que o inimigo tem usado nos últimos dias para ofuscar o brilho do Evangelho, da Palavra de Deus e a ação do Espírito Santo para salvar as almas nesses últimos instantes. E por que eu estou falando isso? Eu tenho feito vários vídeos aqui falando sobre Israel, falando sobre a figueira, o florescer da figueira, os sinais da volta de Cristo, e muitos sinais estão relacionados com Israel, e o mundo está começando a voltar os seus olhos para Israel, uma por causa dos rumores de guerra que se faz presente todos os dias lá no Oriente Médio, e também por causa do cumprimento da palavra de Deus que está sendo claro às vistas do mundo através da nação de Israel. Só que no meio disso, a estratégia de Satanás para confundir as mentes, ele está levantando algumas pessoas que estão se levantando em prol de Israel, em prol do judaísmo, pessoas adeptas, defensoras de Israel, mas que rejeitam o Evangelho de Jesus. O momento é propício para que se fale, para que se taque pedra no Evangelho. Por que eu digo que é propício? Porque é um momento que há muitas portas de escândalo, há muitas pessoas se usando do Evangelho para ganhar dinheiro, para o seu próprio benefício, para se engrandecer, e tudo isso vem para atrapalhar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Satanás aí tem levantado, como eu já falei, pessoas que estão sendo adeptas ao judaísmo, se dizem defensoras de Israel, mas dizem: eu não acredito no Evangelho, eu não acredito em Jesus. Por isso eu coloquei esse título nesse vídeo e digo que é muito importante que a Igreja do Senhor Jesus ressalte, mesmo que fale sobre Israel, mesmo que traga notícias da figueira que floresce, mas que traga ao mundo a importância de saber que o Evangelho pregado pelo Senhor Jesus é maior do que a lei judaica que abrange lá o povo de Israel. Amém? Eu quero explicar aqui nesse vídeo para vocês o porquê disso. Primeiro, gente, a promessa do Salvador, ela veio imediatamente com a queda do homem. Assim que Adão e Eva comeram aquela maçã, o primeiro encontro que Deus teve com eles em seguida, já foi para tratar de um projeto de salvação para o mundo. Você sabe muito bem que assim que Deus conversou com Eva e Adão, ele disse para Eva: da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E ele estava falando de Jesus. Então o Evangelho ele nasceu muito antes da lei judaica, que é uma lei de Deus, é uma lei que Deus deu para o seu povo de Israel, através do seu servo Moisés. Amém? A lei de Israel, ela foi dada ao povo de Israel. Deus, quando deu a lei ao povo de Israel, as leis que você vai encontrar no livro de Levíticos, Deuteronômio, Números, Êxodo, essas leis foi dada aos filhos de Israel. E observe uma coisa: existe uma diferença nessa lei, no Evangelho de Jesus. Quando Deus deu a lei a Moisés, ele não disse para Moisés:
ide por todo mundo e ensinar essa lei a toda criatura. Aí você já vê a diferença do evangelho para a lei judaica. Quando o Senhor Jesus veio, quando ele estava próximo a ser assento ao céu, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai esse evangelho que eu ensinei a vocês, a todas as criaturas da terra. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então existe uma diferença. Existe uma diferença entre judaísmo, entre aquela lei de Levíticos, a lei que os israelitas até hoje eles guardam, e o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus foi dado tanto para os filhos de Israel, como a todos até os confins da terra. Todos que crê. O Senhor Deus ensinou ao povo de Israel que sacrificasse animais para perdão de pecados, para transgressão de leis, para quando eles transgredissem a lei. Hoje, meus amados, não hoje exatamente, há 2000 anos atrás, o Senhor trouxe o seu cordeiro para que, derramando o seu sangue, fosse perdoado os nossos pecados. Amém? A importância do nome de Jesus é tão grande que o próprio Moisés não pôde entrar na terra prometida por ter ferido a rocha que simbolizava o Senhor Jesus. Por isso ele não entrou na terra prometida. Você vai ver lá em 1 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo fazendo essa alusão. Os judeus ortodoxos não crêem que Deus é três. Eles dizem que há um único Deus, porque eles não observam a própria Torá, a própria Bíblia. Porque quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando diz façamos, a nossa está se referindo ao plural. Meus amados, aí você diz: mas como isso? Eu não entendo isso. Nós somos como a semelhança, a imagem de aparência e a semelhança com Deus. Por que semelhança? Porque Deus é três e nós também somos três. É fácil você entender. A única diferença é que nós não nos separamos. Não temos essa capacidade, como a Bíblia nos relata que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Houve uma separação da Santíssima Trindade. Você é composto de três. Você é composto de corpo, matéria, de alma, que é aquilo que pode ser salvo ou perdido, e espírito, que é aquilo que vem da parte de Deus, e quando você parte dessa terra, ele volta para Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. O pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E aí você diz: mas aonde está a alma? A alma você vai encontrar lá na parábola do rico e do Lázaro. A alma você vai encontrar lá em Mateus capítulo 10, verso 28, aonde o Senhor Jesus diz: e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. O nosso espírito, aquele espírito de vida que Deus soprou nas narinas de Adão, ele volta para Deus. Mas a alma, dependendo das tuas obras, ela pode ser salva. Como Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então existe a questão de ser salvo e de ser condenado. Isso é para onde vai a nossa alma, junto com a nossa consciência. Então os judeus ortodoxos, uma das primeiras dificuldades deles é entender sobre isso.
Eles não acreditam assim. Quem conhece o livro de Isaías e os profetas messiânicos sabe que toda essa cegueira espiritual de Israel foi predita na palavra. Eles mesmos lê lá que eles não iam ter olhos para enxergar, que eles iam ver, mas não iam enxergar, que estava oculto aos olhos dele, que o Senhor ia vir para os deles, mas que os dele não iam aceitar. Mas eles leem aquilo ali, enquanto Deus não abrir a mente deles, eles não vão entender que é deles mesmo que Deus estava falando. Mas espera aí, eu quero chegar num ponto nesse vídeo aqui. Primeiro eu estou passando para vocês aqui a diferença de cristianismo para judaísmo. E você, cristão evangélico, que está aí querendo vestir o gorrinho do judeu, vestir aquele pano que os judeus usam, porque você acha que a religião judaica ela está sendo mais forte do que o cristianismo, para com isso, para de se enganar. Não se deixe entristecer pelos esses falsos evangélicos que estão trazendo escândalo para dentro da casa do Senhor, vergonha para dentro da casa do Senhor, para que você se envergonhe do evangelho e queira partir para o judaísmo. Eu sempre faço vídeos aqui falando sobre Israel, porque um dia eu vou falar para vocês mais sobre esse assunto, mas eu me vejo muito, eu me identifico muito com tudo que acontece com Israel. Eu acho isso a coisa mais rica do mundo. Porque eu me sinto parecida, eu acho que todo servo de Deus, ele tem uma história ao mesmo tempo distante e ao mesmo tempo parecida com a história do povo judeu. A perseguição contra eles e contra nós. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora não, senão eu vou desviar do foco aqui do que eu quero falar nesse vídeo. Gente, esses dias eu conversei com uma pessoa e ela me falou uma coisa que foi assim um estupim para me fazer esse vídeo. Ela falou o seguinte para mim: quem vai ensinar a palavra são os judeus lá em Israel, não vocês evangélicos. Isso daí foi o que me motivou mais a fazer esse vídeo. Eu tenho uma péssima notícia para você que pensa igual a essa mulher, porque ela acredita no judaísmo, mas não acredita em Jesus. Inclusive blasfemou contra o nome de Jesus. E eu digo para vocês, eu tenho uma má notícia para vocês. Está nascendo a figueira, está florescendo os ramos da figueira. E é esse Israel que Jesus falou que vai adorar o nome dele. Então, para você que aposta na briga entre judaísmo e cristianismo, eu tenho uma péssima notícia para você. Porque a nova figueira que floresce vai dizer: bendito é o nome do Senhor Jesus. E o versículo principal que eu quero chamar a tua atenção, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 39. E aonde o Senhor Jesus, ele vai falar o seguinte: pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Meus amados, quando Jesus falou isso, se você for ler essa parte do versículo 23 de Mateus, do capítulo 23, você vai ver que Jesus, antes de falar isso para aqueles homens, ele disse para eles que eles eram uma raça de víbora, que eles eram os que tinham matado os profetas, eles eram os que tinham edificado o túmulo dos profetas e que de maneira nenhuma eles iam escapar da condenação. Aí o Senhor Jesus fala para eles assim: olha, só que tem uma coisa, a partir de agora vocês não vão me ver de novo, até que vocês comecem a mudar totalmente a opinião de vocês ao meu respeito. Vocês comecem a dizer que eu sou bendito, que vocês comecem a bendizer o meu nome. Bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, eu imagino que aqueles judeus, quando olharam e viram Jesus falar aquilo, o ódio que eles sentiam contra Jesus aumentou, porque de forma nenhuma eles aceitariam Jesus, que para eles até então era apenas filho de José e Maria, era apenas o filho de José e Maria que se declarou Messias. Jesus era conhecido, mas apenas em Jerusalém. Atraía multidões, mas apenas em Jerusalém. Jesus não tinha ainda sido exaltado
ele ainda não tinha sido levantado na terra. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados, agora hoje, aleluia, nós vemos o renascer da figueira. Hoje está para se cumprir essa palavra que o Senhor falou, porque esse Israel que se levantou agora, ele é pequeno diante do nome daquele Jesus que eles desprezaram. Aliás, eles só são aceitos na maioria do mundo por causa do nome de Jesus. É diferente essa geração que se levantou faz 70 anos. Eles são totalmente diferentes daqueles homens. Porque quando Jesus falou, vocês não me verão mais, até que digam bendito aquele que vem em nome do Senhor, Jesus não estava falando diretamente para aqueles homens que estavam ouvindo ele, mas ele estava dizendo, vai nascer uma geração depois de vocês, judeus, religiosos, ortodoxos, que vai ter que reconhecer e vai aceitar o meu nome. Eu quero colocar aqui para vocês algo que para mim é de suma importância. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no final do ano passado, ou foi início desse ano, não lembro direito, ele fez um vídeo convidando todos os cristãos, todos aqueles que seguem a Cristo, a irem até Israel. Aí você pode dizer, mas isso não quer dizer nada. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em questão de religião, Israel é muito religioso. O povo judeu, assim como o povo muçulmano, eles são muito rígidos com a religião deles. Eles não são como os evangélicos, por exemplo, que mudam a palavra de Deus conforme o cara lá é famoso, famosinho, virou cantor de multidão, virou pregador de multidão. Ele se acha no direito de vir trocar a palavra de Deus e falar coisas que a Bíblia não aceita. E as pessoas ficam caladas aqui no Brasil, mudas perante essas aberrações, esses escândalos. Não. Lá naquela parte em Israel, no Oriente Médio, as pessoas levam a religião muito a sério. Os judeus ortodoxos, eles levam a religião a sério. Existe, lógico, os messiânicos, aqueles que acreditam no nome do Senhor Jesus. Lógico, porque o evangelho de Jesus começou a ser pregado ali. Jesus era judeu, ele vivia em Jerusalém. Os seus discípulos eram por ali, no Mar da Galileia. Eram galileus, era de Belém, de Nazaré. Eram aqueles lugarzinhos ali, todos próximos. Então eles não são como muitos que a gente vê hoje aqui no evangelho, aqui no Brasil, mudando o evangelho de Deus, fazendo como diz a palavra de Deus, fazendo véus para todo tipo para todo tamanho de cabeça. Eu vi um pastor pregar um negócio, aí eu tenho que concordar com ele. Aqui no Brasil hoje existe igreja para todo tipo de pecado. Igreja para quem não conseguiu abandonar a bebida. Igreja para quem não conseguiu abandonar o vício. Igreja para quem não conseguiu abandonar o lesbianismo. Igreja para quem não conseguiu abandonar a idolatria. Igreja para quem não conseguiu abandonar o homossexualismo. E assim vai. Véu para todo tipo de cabeça. Tem um evangelho ideal para cada tipo de pecado hoje em dia aqui no Brasil. Só que lá as coisas são sérias, gente. O que nós estamos vendo hoje é a autoridade máxima do povo judeu convidando os cristãos que dizem que Jesus é o Messias a irem até lá. Você entende que isso, de repente, não quer dizer que eles se converteram, mas isso me fez lembrar daquela pequena nuvem que o servo do profeta Elias viu no céu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43, Eliseu manda o seu servo olhar para o céu. Primeiro Eliseu ora, ele dobra o seu joelho e vai orar, porque ele já tinha falado ao rei Acabe que ia vir chuva. O céu estava cerrado há 3 anos, mas Eliseu disse, vai haver chuva. E ele se põe a orar. E Eliseu diz ao seu servo, dá uma olhadinha no céu lá, vê como que está e vem falar comigo.
A Bíblia fala que o servo de Elias chegou e disse: meu senhor, eu vi uma pequena nuvem. Isso depois dele ter ido várias vezes. Ele veio e disse: eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: vá até Acabe e diga a ele: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva te não impeça. Isso é fé, viu, gente? Às vezes tem pessoas que vê tudo se cumprindo, não acredita. Eu vejo uma pequena nuvem, porque, como eu falei para vocês, Benjamin Netanyahu é a autoridade maior em Israel hoje, tá? E Benjamin Netanyahu hoje, ele seria como o próprio Herodes, autoridade máxima. E essa pessoa está dizendo assim: vocês cristãos que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, são bem-vindos aqui em Israel. Inclusive, você vê aí no vídeo que o Benjamin Netanyahu, eu vou passar o vídeo agora para vocês. It's a pleasure for me on Christmas Eve to be here, standing in Jerusalem. It's right behind me, the holy city. I'm very proud to be the Prime Minister of Israel, a country that says Merry Christmas first to its Christian citizens and to our Christian friends around the world. I'm proud that Israel is the country in which Christians not only survive, but they thrive, because we believe in this friendship among people, and we protect the rights of everyone to worship in the holy shrines behind me. So now I have a proposition for all our Christian friends. I'm going to take next year in Christmas, for those of you who come to Israel, I'm going to take a guided tour. In fact, I'll be your guide on this guided tour. And think of all the places you can walk. You can go to the Jesus boat in the Sea of Galilee. You can get to the Church of the Holy Sepulchre right behind me. Any places that you want to visit in the footsteps of Jesus and the origin of our Judeo-Christian heritage. So please come to Israel next year in Jerusalem, and Merry Christmas to all of you. Então, gente, vocês veem aí que o Benjamin Netanyahu, ele se oferece, inclusive, para ser o guia, né, dos cristãos, tá? Isso daí, para mim, é a pequena nuvem. É que está nascendo uma geração, e eu quero compartilhar aqui com vocês também algo que eu achei, para mim foi outra pequena nuvem que eu vi. Eu assisti um canal de culinária judaica, interessante, a moça lá, israelita, ensinando a fazer seus pratos e tal. E chegou uma determinada hora, isso foi na época do fim de ano, agora de 2017 para 2018, e ela estava ensinando as pessoas do canal dela a fazer uns enfeites natalinos, disfarçadamente. Olha como que ela falava no vídeo. Ela falava: gente, olha, dá para disfarçar. Olha, eu vou ensinar vocês a fazerem essas estrelinhas, essas luzinhas de Natal, misturada com símbolos judaicos, para dar uma disfarçada por causa dos filhos. No caso dela, por causa do filho dela. Ela relata no vídeo que o seu filho não aceitava não comemorar o Natal. E o Natal para eles lá não é Papai Noel. Segundo essa israelense, o seu filho dizia para ela: mamãe, por que nós não comemoramos, mamãe, o aniversário de Yeshua, mamãe? Meus irmãos, eu assistindo aquele vídeo tão distraidamente, quando eu ouvi aquela mulher falando, por falar, vamos dizer assim, né? Apenas conversando com os inscritos do canal, mas quando ela relatou o amor, a paixão do filho dela pelo nome de Jesus, essa pequena nuvem que eu falei para vocês, ela brilhou mais forte na minha vida. E eu digo para vocês que estão aí com o pé lá e outro cá, eu digo a mesma coisa que Elias disse para dizer a Acabe: aparelha logo o teu carro e desce, para que a chuva te não impeça. Desce para a casa do oleiro, para que a grande tribulação não te pegue no meio do caminho. Olha o que eu estou falando para você, porque essa criança vai crescer, e eu creio que o mesmo Espírito que instruiu essa criança, que o nome de Yeshua é importante e que deve ser reverenciado em Israel, eu creio que esse mesmo Espírito está
tocando os corações de todas as crianças ali em Israel, e que está levantando a geração que vai dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E segundo a promessa de Jesus, é nesse momento que o povo de Israel verá Jesus novamente. Isso significa a volta de Jesus, porque a Bíblia diz que assim como ele foi arrebatado aos céus, ali no Monte das Oliveiras, diante dos olhos daqueles israelitas, eles também veriam ele voltar. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, quando eu vi essa mulher falando, ela falou por falar. O canal dela era sobre culinária, mas ela é israelita, ela mora em Israel. E sem querer ela deixou essa pequena nuvem escapar. Para quem tem fé, irmãos, como Elias, não precisa ver o céu todo roxo. Uma pequena nuvem. E logo a Bíblia diz que o céu inteiro ficou entenebrecido de nuvens e caiu uma grande chuva. E eu creio que essa pequena nuvem logo vai se encher lá em Israel. E logo Israel vai ver novamente, como está lá no livro de Zacarias capítulo 12, e olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora pela morte do seu filho mais velho. Meus amados, quando Jesus veio à terra, como eu falei para vocês, para aqueles judeus religiosos que ali viram Jesus e que queriam achar um motivo para condenar Jesus, e acharam, Jesus cumpria a lei judaica, viu, gente? Ele foi circuncidado, era apresentado lá os casalzinhos de pombo, tudo normal. Ele era judeu, respeitava a lei dos judeus, os seus pais também, só que Jesus, quando precisava salvar uma alma no sábado, ele salvava. E ele dizia: olha, eu sou maior do que o sábado. E é verdade. Porque Jesus era para o mundo. Jesus veio primeiro para os judeus. Tá? Vamos ressaltar bem isso aqui. Também para aqueles que tacam pedra. Os judeus mataram Jesus. Os judeus não criticam. Porque Jesus, quando mandou pregar o evangelho, falou para os discípulos: primeiro para os judeus, depois vocês pregam para os gentios. Tá bom? Então, tá fechado isso daí. Foi assim que Jesus mandou fazer. Então, eles têm o valor deles. Só que Jesus é maior. O evangelho de Jesus é maior. Está chegando a hora. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses capítulo 2, ele vai dizer que Jesus humilhou-se, não teve por usurpação ser Deus, mesmo sendo Deus. Humilhou-se, tomando forma de homem. E Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que é sobre todo o nome. Eu digo para você, meus amados, quem lembra daquele episódio que aconteceu, que caiu um avião? Aquilo me emocionou muito, gente. Me fez lembrar dessa passagem de Filipenses, quando caiu o avião da Chapecoense, que trazia aqueles jogadores, né, que morreram várias pessoas ali. E ali eu acompanhando o áudio entre o piloto do avião e a base, né? E ali quando o piloto pergunta para aquela moça, não sei como que chama, controladora ali, qual a altitude que ele estava, quando ela dá para ele a altitude dele, que ele vê que não ia mais ter jeito, ele fala uma palavra e depois dessa palavra ele não fala mais nada. Ele fala Jesus. Foi a última palavra que aquele homem falou. Porque, meus amados, eu imagino que aquele piloto de avião possa ter tido muitos ídolos, possa ter, de repente, admirado muitas pessoas, mas no momento onde ele se viu deparando-se com a morte, ele lembrou do nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Amém, meus amados? E isso se repete na vida de todo ser humano. Se você quiser, assista o vídeo para você ver. Assista o áudio daquele piloto, a conversa final dele. E a conversa final dele é igual à conversa final de muita gente. No momento final, quando chega a hora da verdade, o partir dessa terra, os momentos de mais angústia,
todo ser humano, por mais idólatra que ele seja, por mais que ele tenha vários ídolos no mundo, ele não vai chamar por Michael Jackson, nem por Elvis Presley, nem por Roberto Carlos, nem por ninguém, nenhum desses famosos. Ele vai falar: Jesus, me socorre, Senhor. Aleluias. Ele vai falar: Deus, me socorre, Pai. Porque é esse o nome que é sobre todo o nome. Amém, meus amados? Eu fiz esse vídeo agora para alertar sobre isso, para ressaltar para vocês a importância do Evangelho e o tamanho do Evangelho de Jesus. O Senhor Jesus disse que os céus e a terra, o Evangelho que foi pregado e ensinado, e foi dito que fosse ensinado a todas as gerações do mundo inteiro, não vai passar. Nunca, nunca vai deixar de ser lei. Nunca vai deixar de ser o princípio, porque esse é o princípio do reino de Deus, o princípio trazido por Jesus. Palavras simples ali no Monte das Oliveiras, nos montes de Israel, nas sinagogas pregada: oferece uma face, caminhe uma milha, ore por aqueles que te perseguem, dê comida àquele que te odeia. Esse evangelho, irmãos, nunca vai passar. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.